Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. A gente hoje vai dar continuação da aula passada, que é sobre tipos de estudos epidemiológicos. Então, a gente fala sobre diferentes possibilidades de desenhos de estudos epidemiológicos. Eu vou fazer uma breve revisão da primeira parte da aula. Espero que ajude se alguém tiver com alguma dúvida ainda. Se vocês têm dúvidas, é um ótimo sinal, tá? Sinal que está seguindo a matéria. É muito natural terem dúvidas. E eu gostaria de incentivar vocês a colocarem as dúvidas de vocês quando forem responder as tarefas, porque aí é onde eu posso ajudar vocês. E daí eu aproveito para responder no fórum, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Vocês podem jogar as dúvidas direto no fórum também, se preferir. Mas me ajudem a ajudar vocês. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala de desenhos de estudos, a gente quer saber como que aquele estudo foi feito. Então vocês vão aprender a interpretar ah, o desenho, como ele é feito, quais as vantagens, desvantagens. Basicamente, de forma bem geral, a gente pode pensar em duas linhas. Então, acompanhando aqui o mouse, em desenhos de estudos epidemiológicos, a gente tem aqueles estudos que são observacionais e nós temos os estudos que são experimentais. Qual que é a diferença dos observacionais para os estudos experimentais? É simples. Estudos observacionais, o pesquisador, ele não interfere naquela realidade, não interfere no indivíduo, nem no grupo, nem no local. Ele observa, analisa e descreve a análise dele. No experimental, ele vai interferir naquela realidade porque ele quer testar alguma coisa. Então, ele pode querer testar um medicamento, ele pode querer testar uma vacina, ele pode querer testar o efeito de um treinamento de musculação, o efeito de um treinamento intervalado. Então, aqui tem uma intervenção, tem um experimento. Ele entra e ele interfere na realidade, na vida do sujeito pesquisado. Um exemplo de estudo observacional é análise de mortes por Covid-19, análise temporal. Então, análise de mortes por Covid-19 nos 3 últimos meses, por país, por estado, por cidade. Isso é um estudo observacional. Então, a gente faz análises importantíssimas observacionais e a gente não está interferindo naquela realidade. Na aula passada, nós vimos que está gravada, está na página, nós conversamos sobre esses 3 primeiros tipos aqui de estudos observacionais: o transversal, o caso-controle e o coorte. Qual que é a principal diferença entre eles, fazendo uma breve revisão? O caso-controle e o coorte, eles são feitos ao longo de um tempo. Eles são estudos longitudinais. Você precisa de um tempo de observação. O estudo transversal, não. Ele é num tempo presente. Então, é como se você tirasse uma fotografia. Você vai lá e analisa aquela realidade naquele momento e descreve qual é a associação entre eles. Um exemplo de estudo transversal, qual que é a relação entre excesso de peso e nível de atividade física em adultos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que eu quero saber isso, professora? Por que eu quero estudar esse tema? Bom, Campo Grande tem o maior, a gente fica lá entre o maior, segundo, terceiro maior nível de obesidade no Brasil, entre todas as capitais. Então a gente quer descobrir o porquê. Isso é uma pesquisa bem importante. Então vamos testar se o nível de atividade física está associado. A gente vai lá, por exemplo, no ano de 2019, a gente pega os dados do ano passado de nível de atividade física, os dados de obesidade, e a gente testa, faz análise estatística para descobrir se tem ou se não tem uma associação. Esse é o transversal. Os estudos caso-controle e coorte são estudos longitudinais. Lembra que você tem que ter assistido a aula passada primeiro. Se não assistiu ainda, volta lá, depois volta para essa, tá?
que eu estou passando brevemente. Qual que é a diferença do caso controle e do cohort? Eles são desenhos de estudos muito parecidos, só que a análise longitudinal dele do cohort é do tempo presente para frente. Então, o que seria uma cohort? Você analisa algumas pessoas ao longo de anos para saber a associação entre as variáveis que você quer descobrir. Vamos supor que a gente quer descobrir a associação entre nível de atividade física, eu vou puxar para o nosso tema mais uma vez, nível de atividade física e mortes por doenças cardiovasculares. Será que as pessoas com nível de atividade física diferente, será que existe essa associação com maior nível de atividade física, elas morrem mais tarde, isso está associado a outros fatores? Como que eu vou saber? Eu vou acompanhar essas pessoas ao longo da vida delas. Os estudos de cohort famosos são estudos que acompanham as pessoas até o final da vida delas, então eles levam décadas mesmo. E aí a gente associa as causas de morte com a variável de interesse minha, que nesse caso era nível de atividade física. Eu tenho que estudar até a morte? Não, claro que não. Estou dando um exemplo. Vamos dar outro exemplo. Eu quero estudar a associação entre a qualidade do ar que as pessoas respiram e câncer de pulmão. Então, eu vou estudar, por exemplo, 10 mil pessoas, e dessas 10 mil pessoas, 5 mil vivem no campo e 5 mil vivem próximo a áreas, a indústrias, a locais de muita poluição. E eu vou acompanhar essas pessoas ao longo da vida delas e analisar a minha variável de interesse, que vai ser o quê? Aparecimento de câncer de pulmão. E no final eu vou fazer uma estatística descobrindo se existe realmente essa associação, se as pessoas que estavam expostas a uma pior qualidade do ar tiveram maior desenvolvimento de câncer de pulmão. Esse foi meu estudo de cohort. Ok? O desenho do estudo de cohort está na aula passada, tá? O estudo de caso controle, ele é parecido com o de cohort, só que em vez de pegar aquele grupo de indivíduos e olhar para frente, eu pego aquele grupo de indivíduos e olho para trás. Então, no caso controle, a doença já aconteceu. Ele é muito utilizado para doenças raras. Por exemplo, que a gente conversou na aula passada, as mães que tiveram Zika e os bebês nasceram com microcefalia. O estudo de cohort foi quando a doença já tinha acontecido. Eles investigaram o passado daquelas mulheres, das que estavam expostas e não expostas, ou seja, as que tiveram algum lugar que pudessem ter sido picadas pelo mosquito e as que não tiveram, até eles encontrarem essa associação. Ok? E aí, o último estudo observacional que a gente tem, ele é bem simples, é o estudo ecológico. O estudo ecológico nada mais é do que, ao invés de nós estudarmos indivíduos, né, cada pessoa, a gente está interessado num grupo. Então, isso pode ser um bairro, uma escola, uma cidade, um país. Aqui um exemplo de estudo ecológico. A gente teve uma onda de calor muito forte em Paris em 2003, que causou muitas mortes. E esse estudo está associando óbitos durante a onda de calor em Paris de 2003. E aí aqui a gente tem o número de óbitos em excesso, né, de excesso de mortes, e aqui o dia do mês e a elevação da temperatura, que a gente vê que teve uma associação. Esse aqui é um exemplo clássico de estudo ecológico, talvez o primeiro estudo famoso que a gente tenha. Olha quando que ele foi feito. 1854, em Londres. Um cara chamado John Snow, ele começou a ver que tinha muita gente morrendo por cólera. E aí, para cada caso de morte por cólera, esse é um mapa, tá, da região de Londres, da região específica de interesse deles. Para cada morte, ele foi pintando fazendo um pontinho no mapa. E o que ele descobriu? Que todas as mortes estavam próximas a uma bomba d'água onde a água estava contaminada. Então aí começou a ter essa associação por
pelas causas da causa de morte pelas pessoas terem tomado a água contaminada. Para isso precisou de ser desenvolvido esse estudo, onde o interesse aqui não eram as pessoas, era o mapa, entende? Era a região. Esse é um exemplo de estudo ecológico. Vamos para o experimental, então? O estudo experimental são os estudos quando a gente quer testar algo. Testar um medicamento, testar um modo de treinamento diferente. Eles são estudos mais complexos, mais difíceis de serem feitos. Tem que ter muito controle, tem que ter muito cuidado ético. Muitas vezes os sujeitos de estudo eles estão expostos a riscos. Então, por isso que a parte ética é bem importante também. Como o estudo experimental, que são estudos de intervenção, o mais famoso é o ensaio clínico. O ensaio clínico é muito utilizado pela indústria farmacêutica para desenvolver novos medicamentos. Então, aqui a gente tem o estudo mais famoso, ensaio clínico randomizado. Vocês vão ler isso algumas vezes. Foi desenvolvido um ensaio clínico randomizado. Eu posso fazer isso na educação física? Pode, e tem excelentes ensaios clínicos randomizados na educação física. Qual que é o objetivo? Você quer estudar qual que é o efeito daquela intervenção. Então, você vai ter um grupo de pessoas e vai dividir esse grupo de pessoas em 2 subgrupos. Um grupo vai ser a intervenção e um grupo de pessoas parecidas que vai ser o controle, que é onde você vai comparar os resultados. Então, um grupo vai tomar o medicamento, por exemplo, ou vai ter o treinamento físico que você quer aplicar, e o outro grupo não. Se é no caso do medicamento, o outro grupo ele vai tomar o placebo, sabem? O placebo é o remédio que a pessoa não sabe. O placebo ele é só o remédio sem o comprimido, por exemplo, a cápsula sem a substância dentro. Então a pessoa não sabe o que ela está tomando, se tem a substância ou não. Aqui a gente tem o desenho do ensaio clínico randomizado. Toda a população, você vai dividir em grupo controle, que é o que toma o placebo, e o grupo de intervenção, que é o grupo que recebe o tratamento. E aí, a gente vai colocar, por exemplo, testar o medicamento X e vai ver quantos desenvolvem a doença no grupo de intervenção e quantos desenvolvem a doença no grupo controle. Qual que é a minha possível conclusão? Eu quero saber, por exemplo, se na intervenção menos pessoas, se no grupo da intervenção menos pessoas desenvolveram a doença do que no grupo controle. Vamos dar um exemplo bem atual. Está sendo testada estou falando hipoteticamente, tá? Uma vacina para o Covid-19. Eu vou testar um grupo e o outro grupo não vai receber a vacina com a substância. A minha hipótese, né, o que a gente espera de resultado, pelo menos, se der certo, é que o grupo que recebeu a vacina tenha mais pessoas que sem a doença e que no grupo controle tenham mais pessoas que desenvolvam a doença, porque elas não foram protegidas. Ok? E aí, nós temos um ensaio de comunidade. Então, como tipos de estudo experimental, nós temos o ensaio clínico e o ensaio de comunidade. Ensaio clínico, você está estudando a pessoa. E no ensaio de comunidade, o que te interessa não é o indivíduo, e sim o bairro, a cidade. Por exemplo, a intervenção que a gente faz não é na pessoa, a intervenção que a gente faz é no ambiente. Vamos colocar um exemplo prático? Será que construir ciclovias na cidade faz com que mais pessoas passem a andar de bicicleta? Esse é um exemplo de intervenção comunitária, um ensaio comunitário. Você constrói mais ciclovias na cidade e observa ao longo do tempo para ver se mais pessoas vão mudar o comportamento. E aí, a partir daí, a gente pode pensar em vários outros exemplos, né? Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou, começando pela aula passada e terminando nessa, qual que é o melhor tipo de desenho de estudo que vocês acham? Qual que é o melhor desenho de estudo epidemiológico?
Não existe melhor, né? Depende para quê. Por exemplo, muitas vezes você não quer testar algo, você não tem uma substância a ser testada, você quer testar a associação entre duas variáveis. Então, eu sei que eu vou desenvolver um estudo observacional. Se eu quero testar o efeito de uma substância ou de um treinamento, eu preciso experimentar. Se eu não tenho 10 anos para seguir uma coorte, eu vou ter que realizar um estudo transversal e por aí vai. E aqui fiz um esqueminha para facilitar a vida de vocês, que o transversal, o caso controle e o coorte, o foco é no indivíduo. Ensaio clínico, o foco é no indivíduo. E o estudo ecológico, o ensaio de comunidade, o foco é no agregado. Bom, a partir daqui, essa aula inteira, lembrando que eu passei o final da aula hoje, tá? A segunda metade. A aula inteira, ela está disponível, a apresentação em PowerPoint no CIA de vocês. Eu vou colocar na página virtual também. E a parte gravada da aula passada tá na sala de aula virtual e tem esse vídeo. E aqui a tarefinha que eu vou pedir para vocês é colocar a mão na massa agora, né? O que vocês vão fazer? A partir do entendimento, vocês vão escolher um modelo de estudo epidemiológico. Então, vocês vão escolher um desses aqui, ó. Transversal, caso controle, coorte, ecológico, ensaio de comunidade ou ensaio clínico. E aí você vai colocar qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sujeito, quais foram as variáveis investigadas e quais vão ser as formas de medir. Eu dei vários exemplos na aula passada e alguns exemplos hoje também. Vou dar mais um exemplo agora, bem parecido com os outros que eu dei. Não vale o exemplo que eu vou dar, tá bom? Olha só. Eu vou escolher como um desenho de estudo, um estudo observacional transversal. Eu sei que o observacional transversal ele acontece naquele momento, ele não é longitudinal. E ele vai me possibilitar verificar a associação entre duas variáveis. Então, qual que seria, desenho a pesquisa, né? Qual que seria o tema da minha pesquisa? Vou usar o que eu já tinha falado, associação entre nível de atividade física em adultos de Campo Grande e índice e prevalência de obesidade. Pronto, esse é meu tema. Meu objetivo sempre tem um verbo antes. Então, o objetivo é simplesmente verificar a associação entre níveis de atividade física e obesidade em adultos de Campo Grande. Quem que é meu sujeito? Adultos em Campo Grande. Simples, né? Quais são as variáveis investigadas? São duas. Uma, obesidade. Segunda, nível de atividade física. São minhas variáveis de interesse. E como que eu vou fazer para medir isso? No estudo transversal são muito utilizados questionários, mas eu posso ir até campo e fazer avaliação física também. Eu posso fazer avaliação física nas pessoas, aplicar um questionário sobre nível de atividade física. Eu posso buscar os dados que já existem publicados sobre isso e utilizar dados secundários, ok? Então, esse é um exemplo. Não vale esse exemplo, vocês vão escolher outro. Qual que é o desenho do estudo? Qual que é o objetivo? Sujeitos, variáveis investigadas e formas de medir. Beleza? Espero vocês com isso para a próxima aula. Postem as dúvidas de vocês, ok? É muito importante que vocês estudem, entendam esse modelo não só para essa disciplina, muito, muito, muito além dessa disciplina. Quando vocês forem interpretar alguma pesquisa, até vendo em jornal, quando vocês forem desenvolver o TCC de vocês, então não deixem de colocar as dúvidas. Um abraço, fiquem bem e até a próxima aula.